Hereditário é considerado por muitos o melhor filme de terror já feito. Mas será que isso é verdade? Ou será que a gente caiu num daqueles casos em que o hype fala muito mais alto do que o próprio filme? Porque aqui vai um ponto que quase ninguém comenta. Hereditário não assusta do jeito tradicional, mas é um filme que vai muito pelo caminho mais desconfortável da coisa. Aquele filme que fica com você mesmo depois de você ter assistido ele. E tem gente que fala que é uma obra absoluta do terror. E também tem gente que termina esse filme e fala, ok, eu não entendi nada. Mas talvez o problema não seja o filme exatamente, mas sim os nossos olhos que estão sendo guiados pensando que é só mais um filme de terror tradicional. Porque existem detalhes esquisitos em algumas cenas do filme que provavelmente você não pegou e que, se você observar com atenção, vai mudar completamente a sua experiência. Cenas de perder a cabeça, se é que vocês me entendem. Mas antes da gente continuar falando sobre o Hereditário, eu peço para você deixar sua seção de like aqui embaixo e se inscrever no canal para fazer parte do clube de cinéfilos mais chato na internet. Simplesmente Rick, se você gosta de entretenimento e tudo que é melhor do terror, seja muito bem-vindo. Lançado em 2018 com a direção do Ari Aster e também produção da A24 Filmes, o filme conta a história de uma família composta pela mãe Anne, o pai Steve e seus 2 filhos. E o interessante desse início é o enquadramento que o filme nos apresenta, mostrando uma maquete de uma casa e de repente a câmera vai se aproximando e temos uma transição perfeita mostrando o quarto, e isso tem total sentido com a trama do filme, mas eu vou explicar mais pra frente. E a mãe da Anne faleceu e a família vai até o enterro dela, e logo no enterro temos algumas coisas bizarras, já começando pelo colar que a mãe da Anne tá usando, é um colar com um símbolo bem esquisito, fora também a Charlie, que não é uma garota nada normal, como podemos observar nessa cena, e também algo extremamente bizarro, porque tem um cara no enterro olhando a Charlie com um olhar super sinistro e você só se pergunta, ok, o que tá acontecendo? Oh, caralho. Mas existe um motivo bizarro da Charlie ser desse jeito, mas já eu chego lá. Depois do enterro, a família chega na casa e a gente vê um plano bem aberto, mostrando a ambientação da casa. E quando a gente observa esse tipo de fotografia, com esse tipo de enquadramento, tem toda uma relação com as maquetes que a Anne faz, porque ela trabalha com maquetes, e a forma como o filme traz essa visão de uma maquete é como se nós estivéssemos observando o que está acontecendo dentro da casa. Como se a casa não passasse de uma estrutura simbólica feita para observação, assim como uma maquete deveria se comportar. E não é só esse tipo de fotografia que conversa com o filme, mas também as fotografias mais normais, mas que ainda assim retrata o tipo de experiência que a família está vivendo. Como nessa cena que é muito interessante, o pai do Peter aparece no quarto para conversar com ele sobre o enterro. Se vocês prestarem atenção no quarto do Peter, dá para perceber que ele está totalmente escuro, diferente do quarto da Charlie, porque já tem algo mais iluminado ali, dando até a entender que existe uma diferença de relacionamento ali entre os familiares. E detalhe nessa conversa da Anne com a Charlie, porque elas começam a conversar sobre a avó dela, no caso a mãe da Anne, e reparem nesse diálogo da Charlie com a Anne, porque elas estão comentando sobre o falecimento da mãe da Anne. E a Anne acaba comentando com a Charlie que ela sempre foi a favorita da avó. E o curioso desse diálogo é que a Charlie acaba dizendo pra Anne que a avó dela queria que ela fosse um garoto, o que é um tanto quanto bizarro. Mais bizarro do que isso é quando a Anne tá andando pela casa e ela acaba entrando no seu estúdio e ela vê o espírito da sua mãe parada no canto ali no escuro. Bem assustador, inclusive. E cena macabra é o que não falta nesse filme, porque tem uma cena em que a Charlie tá na escola, dentro da sala de aula, e de repente um pássaro voa até a janela e acaba batendo. Todos os alunos se importam com o que aconteceu, o que é normal, porém a Charlie tá cagando pra isso. E ela vai até o lado de fora da escola e ela acaba pegando esse pássaro e cortando ali, né, a cabecinha dele. E se não bastasse isso, existe uma pessoa observando a Charlie do outro lado da rua de uma forma totalmente assustadora. Realmente dá um medo. Mas é claro que se eu tô falando de Hereditário, eu não posso deixar de citar aqui uma das cenas mais chocantes do filme, que deve ter pegado todo mundo de surpresa, mas se você não sabe, se acomoda aí, porque o negócio vai ficar louco agora. E antes de falar dessa cena, deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal e comenta qual filme bizarro você quer que eu assista pra falar aqui. Como o Peter é um adolescente maconheiro, ele gosta de fazer coisas de adolescente e uma delas é em festas. E ele acaba sendo convidado pra uma festa, porém ele precisa
chances de levar a sua irmã mais nova, a Charlie. Isso se trata um pouco da realidade, quem é irmão mais velho sabe como é esse sentimento, mas tudo bem. Chegando na festa, uma garota aborda o Peter e ele vai fumar com a garota e com outros amigos da festa. E a Charlie acaba ficando sozinha na festa e ele fala pra ela, ó, tem um bolo ali pra você comer, tá? Vai lá se distrair um pouco, come um bolo aí, seja feliz. Só que quando ela começa a comer, o rosto dela fica totalmente inchado, ela começa a passar mal. Mas ela só passa mal porque ela é alérgica a nozes, e esse bolo é feito de nozes. Depois do Peter ficar chapadão, a Charlie aparece dizendo pro Peter que ela tá passando mal. E o Peter percebe a cagada que ele fez e leva a Charlie dentro do carro para poder sair da festa. Quando o Peter tá dirigindo e a Charlie tá no banco de trás passando mal, ela acaba abrindo o vidro do carro e coloca a cabeça para fora para pegar um ar. E nesse momento o Peter avista um cervo no meio da estrada e de repente... a cabeça da Charlie foi arrancada. Nessa cena, o Peter sabe da merda que fez. Mesmo chapado, ele sabe. Você não imaginava que isso iria acontecer. Eu tenho certeza que isso pegou todo mundo na época que assistia esse filme. As pessoas consideram Hereditário um dos melhores filmes de terror já feitos. E eu tenho certeza que um dos motivos é por conta dessa cena. É literalmente uma cena de perder a cabeça. E o Peter, em um estado de choque, simplesmente pega o carro e segue em frente, indo até a sua casa. Muitos podem pensar que foi uma decisão maluca do personagem, e de fato é um pouco maluco, porém o choque dele foi tão grande, mas tão grande, que ele simplesmente aceitou e seguiu em frente. Só que o grande problema disso é que ele não avisa sua mãe, e ela só descobre o que aconteceu no dia seguinte. E se o clima já não estava muito bom antes por conta da morte da mãe da Annie, agora as coisas vão só piorar. O clima da família agora fica extremamente pesado. E a Annie, tendo que lidar com o luto, acaba conhecendo uma mulher chamada Joan. E com o tempo, essa mulher acaba contando a Annie que ela consegue se comunicar com espíritos. E ela diz pra Annie que ela pode tentar uma comunicação espiritual com a Charlie. Mas veja bem, por mais que isso pareça positivo, dependendo do ponto de vista, isso é algo que serve para atrapalhar a vida da Annie. Porque isso interrompe todo o processo de luto que a personagem precisava passar, não deixando ela seguir em frente. E em consequência disso, a Annie fica cada vez mais fechada e o clima familiar começa a pesar muito mais. Essa família é muito unida e também muito amaldiçoada. E um ótimo exemplo disso é a cena icônica do jantar que eu preciso falar aqui, uma das cenas mais legais do filme, sendo ela muito elogiada pela atuação da Toni Collette, que interpreta a Annie. Reparem nesse diálogo do jantar, porque existe um subtexto muito interessante nele. A cena começa com aquele silêncio e o Peter tenta puxar assunto na mesa. A Annie calada, ambos estão na mesma posição, inclinados, comendo, e logo ele pergunta à sua mãe se ela está bem. E ela tá meio perdida e ele acaba perguntando se tem alguma coisa passando em sua mente, e ela retruca fazendo a mesma pergunta. E o interessante desse diálogo é que ele não tá perguntando no sentido literal da coisa, tem alguma coisa passando na sua cabeça? Mas sim algo como, eu sei que você tá assim por conta do acidente, fale. A tensão começa a aumentar e a briga começa com a Annie explodindo na mesa. Don't you swear at me, you little shit! Don't you ever raise your voice at me! I am your mother! É uma cena bem pesada em relação à profundidade dos personagens, mas se a gente perceber, a Annie só tá fazendo um tipo de desabafo. Mas o mais legal dessa linha de diálogo é quando o Peter fala, se liberte. Quando ele diz pra Annie se libertar, ele não tá dizendo pra ela, desabafa logo. À primeira vista, só parece um convite do Peter dizendo pra Annie realmente se libertar, pra ela tirar esse peso que ela tá carregando. No entanto, a resposta dela revela um subtexto muito mais profundo. Não se trata de uma libertação genuína, mas sim uma tentativa de deslocar essa dor para outra pessoa. Quando ele diz para ela, você quer se libertar? Se liberte. A fala do filho carrega uma intenção inconsciente de se livrar da própria culpa, empurrando para a própria mãe, como uma espécie de manifestação simbólica de uma maldição emocional. A culpa sendo transferida de uma pessoa para outra de forma hereditária.
Essa dinâmica reflete o tema central do filme, a ideia de que certos traumas, ressentimentos e culpas são herdados. Assim como o elemento sobrenatural da história encontra um novo hospedeiro, a culpa também precisa de alguém para existir. E ela nunca se dissolve, apenas muda de lugar. E as bizarrices desse filme continuam porque a Annie começa a surtar geral, ela começa a ter pesadelos esquisitos falando um monte de coisa ruim pro Peter, e ela ainda acredita que consegue se comunicar com a Charlie. E ela chama o seu marido e o Peter para mostrar que realmente é verdade, realmente dá para entrar em contato com ela. E ninguém acredita na Annie até que uma manifestação sobrenatural começa a acontecer. Essa cena é bem assustadora porque começa a sair a voz da Charlie da boca da Annie. É bizarro, mano. Why are you scaring me? Make it stop! Make it fucking stop! Make it stop! Mas vamos falar realmente o que tá acontecendo nesse rolê todo aqui. O Peter começa a ficar perturbado da cabeça com as coisas que estão acontecendo e ele acaba ficando meio catatônico. E a Annie novamente vai atrás daquela mulher chamada Joan, e quando ela vai até a sua casa, ela encontra a sala dela toda decorada com vários artefatos estranhos e no centro da mesa tem uma foto do Peter, ou seja, é um ritual. Peter é a chave de tudo isso. E a Joan, na verdade, é uma mulher que faz parte de um culto macabro que transfere um demônio chamado Paimon para a Charlie. Por isso a garota é toda esquisita no filme. Tudo o que aconteceu desde o início do filme foi planejado. As pessoas que observaram a família de longe, o cervo no meio da estrada, tudo foi esquematizado para poder chegar até o Peter. Mas agora por que isso? Como eu disse, a ideia desses ocultistas era fazer uma transferência demoníaca para uma pessoa. Porém, essa pessoa precisa estar vulnerável mentalmente e também precisa ser um homem. Vocês lembram daquele diálogo quando a Charlie disse pra Annie que a avó gostaria que ela fosse um garoto? A avó da Charlie é dona do culto. Ou seja, o plano já tá quase concluído, porque a família tá se desmanchando, o Peter já tá doido da cabeça, a Annie também já tá meio doida e o Steve só tá existindo por enquanto. Como assim? Não entendi. O Peter já tá muito louco da cabeça e ele começa a alucinar dentro da sala de aula e ele simplesmente joga a cabeça dele contra a própria carteira da sala. E é uma cena muito boa, né, gente? Pelo amor de Deus, os caras conseguiram construir um terror muito legal nesse filme. E as coisas podem piorar? Podem, porque a Annie vai até o sótão da casa e ela encontra o corpo da Charlie ali. E aí ela começa a surtar de verdade, porque ela avisa o Steve e mais uma vez o Steve não acredita nela e ele acha que ela é a culpada de tudo. Ele acha que a Annie desenterrou o corpo da Charlie, ele acha que a Annie tá fazendo tudo de ruim dentro da casa. Porém, a Annie tem o livro da Charlie e ela diz pro Steve que se a gente destruir aquele livro, a maldição simplesmente vai ser quebrada e vai dar tudo certo. Mais uma vez o Steve não acredita na Annie e a Annie tenta provar pro Steve que é verdade. Então ela mesma pega o caderno e destrói jogando na fogueira. Só que no momento que ela faz isso, o Steve começa a pegar fogo, mano. Esse filme tem a capacidade de te deixar impressionado de várias formas. É um filme chocante, mano. E não termina por aí, porque o plano do culto começa a dar cada vez mais certo, porque a Annie acaba sendo possuída. E o Peter chega na casa e ele encontra o corpo do pai dele e ele encontra com a Annie. E a Annie começa a ficar muito louca e vai atrás do Peter querendo matar ele, sei lá. E quando ele começa a fugir, ele vai até a casa na árvore. Só que quando ele entra na casa da árvore, ele encontra com um grupo de ocultistas. Cara, é uma cena bem creepy. Olha, normalmente filmes onde tem cultos não são tão legais porque eles vão muito pelo caminho genérico da coisa. Mas aqui eles fazem uma atmosfera tão pesada, tão intensa, que você realmente fica desconfortável. Ou seja, o plano deu certo. O demônio Paimon está habitando no corpo de Peter. No final, a família só fazia parte de um jogo. Eles eram apenas peças ali de um tabuleiro e eles foram manipulados sem a gente perceber. O tempo todo eles estavam sendo observados, as coisas estavam acontecendo por trás das cortinas e ninguém sequer percebeu, nem mesmo a gente.
Falando por mim agora, o que eu achei mais bizarro nesse filme foi o finalzinho dele, quando o Peter tá na casa da árvore e o demônio Paimon já tá nele e o culto tá venerando esse demônio, porém, quem tá ali também venerando é a própria Charlie, porém é o corpo dela ali, tipo, dissecado. Cara, isso é muito medonho, é muito medonho. Diante de tudo isso, dá pra entender por que as pessoas gostam tanto desse filme. Ele é o melhor filme de terror de todos? Não, mas com certeza ele entra numa lista aí de filmes de terror que são desagradáveis, mas de um bom sentido. E eu confesso que a primeira vez que eu vi esse filme eu não curti tanto, não gostei muito da ideia, eu achei meio confuso, porém vendo esse filme pela segunda vez me fez abrir os olhos ali pra uma coisa que eu não tava vendo. Eu comecei a reparar em detalhes que eu não tinha visto. Então, se você viu esse filme só uma vez, eu recomendo você ver ele pela segunda vez, porque eu acho que você vai ter outros olhos pra esse filme. Como eu falei, ele não é o melhor filme de terror de todos, mas ele se destaca bastante pela atuação dos atores, pelo alto nível de qualidade e detalhes aos elementos de terror sobrenaturais, pela imprevisibilidade e pelo futuro da história, que claramente não é um final feliz. Mas se você gosta de Hereditário, você já assistiu Hereditário? Comenta aqui que eu quero saber. Clica aqui do lado que tem outros filmes de terror que você precisa conferir urgentemente.